Hoje falaremos sobre um ser tão importante na doutrina espírita. E para isso eu passo a palavra agora à nossa irmã Glória Pinto, que está aqui ao meu lado. A nossa saudação é sempre de alegria para todos que aqui estão, para aqueles que estão nos ouvindo através do Instagram, e dizer-lhe da nossa felicidade por esse reencontro em que as pessoas vêm à casa espírita para tomar as suas decisões, o rumo das suas vidas, as orientações que julgam que aqui vão ter este esclarecimento. Estamos nós prontos para satisfazer todos esses objetivos. Nós hoje vamos tentar mostrar para vocês como conseguir realizar, através do que realizar, as condições que desejamos para alcançar a paz e a felicidade. Em primeiro lugar, vamos ser ciosos, cuidadosos em fazer as nossas observações. Essas observações não podem ser colocadas no momento em que estamos sofrendo, que estamos necessitados. Nós hoje já podemos afirmar que temos que começar olhando para trás. O que quer dizer olhar para trás? Significa buscar nas civilizações que nos antecedem os seus modos de agir, como conseguiram superar as suas dificuldades, quais os mecanismos que cada sociedade possui, que pode ser ou parecer mágica, mas não é. É apenas um cuidado que teremos ou que tenhamos para que isso possa servir de parâmetro, servir de orientação para o momento presente. Não podemos usar os métodos das civilizações primitivas. Afinal, eles estavam fazendo as primeiras experiências. Não sozinhos, nós hoje podemos afirmar, mas experiências adequadas às condições que permite acertar. Não obstante, ainda soframos, retardemos, nem enxergamos, às vezes, que o remédio está na prateleira da nossa casa. Talvez seja presente no vidro que deixamos lá na prateleira. É só abrir e utilizar. Estou lhes falando da paciência. Estou lhes falando da humildade. Estou lhes falando do perdão. Estou lhes falando da dedicação. Neste momento, a companheira disse que podíamos ser
aqueles que nos doamos para um determinado trabalho. O que nos impede de sermos estes doadores? Apenas de disciplinar o nosso tempo. A quantas pessoas nós servimos, a quantas pessoas nós esclarecemos, sem tirar, sem nos prejudicar, em momento algum, nos nossos interesses. Então, queridos companheiros, é somente querer, como ela disse. Nas suas palavras simples, ela resume tudo aquilo que poderia desenvolver uma tese de mestrado, doação, servir ao outro. E já escutamos isso repetidamente, nos mostrando que esta é a receita. Alguém a quem muito nos referimos nos seus ditos, que chamamos de evangelho, ele nomeou numa dessas vezes uma frase que serve de alicerce para a nossa felicidade. Devemos fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós mesmos. Esta é a receita da felicidade. Não é a quantia monetária que dispomos. Não é aquela pessoa em quem depositamos a responsabilidade de nos fazer felizes. Nós estamos enganados. Imaginemos colocar sobre a responsabilidade de alguém fazer a nossa felicidade. Coitado, coitada, já que podemos e devemos, já conhecemos a receita para que esta felicidade seja possível, permaneça e nunca se acabe. Só depende de nós. Assim, podemos, como disse, olhar as civilizações antigas, encontrar em cada uma delas alguém que ressai, alguém que se projeta como um benfeitor. Não vamos detalhar, porque seria uma citação inumerável de pessoas que nos facilitam, que descobrem, que nos ajudam, que se dedicam para que nós hoje colhamos os frutos de tudo aquilo que representa a civilização. Vamos começar outro dia este exame. Século XVIII. Bem pertinho, porque eu nasci no século XIX. Por isso, eu digo que é bem pertinho. Foi outro dia. Ela já disse a idade dela, né? Então, por um movimento simples, que hoje nós podemos perceber a grandeza que ele representa, num condado nos Estados Unidos da América do Norte, um condado, uma cidade sem representatividade, nem populacional, nem comercial, nem agrícola, não, algum ponto lá dos Estados Unidos que era denominado Hydesville. Em Hydesville, entre outras famílias simples que ali estavam instaladas,
uma família chamada família Fox. Era o sobrenome que estabelecia aquele endereço. A família Fox, com as suas atividades naturais, mãe, filho, marido, cada um representando o seu papel, se sentiu incomodada. Por quê? Batidas na porta e quem bate pressupõe que vai ser atendido. Iam atender qualquer membro da família e não tinha ninguém para ser visto. Quem batia? Bom, a primeira vez pode ser uma criança brincando ou um animal que toca a sua cauda na porta, não deram tanta importância. Mas isto foi se repetindo de uma maneira tão reiterada que chamou a atenção da família. A senhora Fox, a mãe, um dia resolveu agir de forma diferente. Quando bateram a porta, ela foi atender. Ao invés de reclamar ou ter atitudes como tinha anteriormente, ela resolveu dialogar. Dialogar com quem, se não tinha ninguém ali? Mesmo assim, ela pôs em prática o seu plano. Perguntou: quem está aí? Claro, ninguém respondeu. Não tinha ninguém visível. Mas ela resolveu solucionar aquele problema e propôs uma fórmula. Se quem está aí, quem bateu, for um homem, dê uma pancada. Se foi uma mulher, dê 2 pancadas. E para o seu espanto, uma pancada foi dada. Disso resulta tudo aquilo que desde então nós chamamos de doutrina espírita. Como? Temos que dar os detalhes da nossa compreensão para que nós tenhamos este resultado na compreensão do que hoje ocorre na humanidade na Terra. Se uma pancada foi dada, quem deu a pancada entendeu a proposta. Vejam como é interessante, às vezes nós não damos importância às coisas pequenas, estamos tão empolgados com os acontecimentos mirabolantes que acontecem, que uma coisinha ali que poderia abrir o nosso horizonte não é percebido. E a senhora Fox prosseguiu. Se quem entendeu a minha proposta é um homem, nós vamos dialogar. E propôs: olha, como você não fala, eu vou perguntar o seu nome. Mas como vamos ter a resposta? Eu vou lhe propor um alfabeto. O alfabeto das pancadas. A letra A é uma pancada. A letra B, 2 pancadas. A letra C, 3 pancadas. E, consequentemente, você vai dando as pancadas e eu vou traduzindo como o nosso alfabeto. E ele entendeu. E, a princípio, ele deu 3 pancadas. Ela traduziu a letra C. A segunda letra, H. A terceira, A. A outra, L.
e ele disse o nome dele. Passaram a se comunicar de uma forma natural. E ele explicou, através dessas pancadas, que ele tinha sido assassinado pelo antigo morador daquela casa. E, naturalmente, ele queria esclarecer esta situação. Foi tão interessante para ela que ela foi desenvolvendo o diálogo e ela teve um lampejo que é importante para aqueles que querem se esclarecer, aqueles que querem se auto-administrar através da doutrina espírita. Ela perguntou: como você comprova essas declarações? Isso é importantíssimo para nós espíritas. Nós não devemos acreditar em nada que não seja comprovado. Isso faz uma diferença fundamental entre todas as religiões, todos os comprometimentos filosóficos que a nossa terra já conheceu. A fé raciocinada. Não a fé porque alguém disse, que nós chamamos a fé cega. Não a fé porque nós somos obrigados a acreditar daquela forma. A fé comprada. Mas a fé que a nossa razão nos conduza às deduções, aos resultados. E ele comprovou. Ele disse: veja, numa parede que está dentro da sua casa com um reboco novo, derrube uma parte da parede e você vai ver lá uma maletinha de ferramentas que eu usava porque a minha profissão era um mascate. A meninada que está aqui no nosso auditório não sabe o que é um mascate. Mas antigamente, no meu tempo, eu posso dizer que o mascate era aquele vendedor que trazia das cidades grandes as mercadorias que podiam ser compradas nos lugares mais longínquos das cidades grandes. Então ele era mascate. Trazia ferramentas, trazia alguns objetos. Isto foi a comprovação da exigência de alguém que não era visto, mas podia se comunicar. Queridos companheiros, esta é uma chave que abre o enigma do Espiritismo. E a senhora Fox foi. Não foi só porque ele mandou. Eu estou mostrando a vocês como é a fé que o espírita estabelece para si. Como é o método pelo qual nós nos tornamos espíritas. Tudo, eu disse tudo, nós temos que comprovar. E interessante é que tudo é comprovável. Na medida em que vamos tomando o conhecimento. Daí as casas espíritas, como essa que nós estamos agora, terem as suas atividades marcadas, funcionando, precisando de doadores, precisando de pessoas que se devotem à causa, para que outros também sejam beneficiados. É uma reciprocidade que se repete e, por incrível que pareça, ela se multiplica com a felicidade do dever cumprido. Por isso,
ela foi lá na parede e, de fato, encontrou a maleta, buscado e pesquisado. A notícia foi se ampliando. Alguém que não é visto, alguém que não tem um corpo material, pode perfeitamente dialogar com alguém que tem um corpo material, que raciocina. Como vamos descobrir essa mágica? Vamos deixar este ponto para ver as consequências deste ato. Século XVIII, a Europa flamejava de acontecimentos. Franz Anton Mesmer fazia as suas pesquisas sobre a medicina e sobre o magnetismo, nome dado à ciência que ele estava estudando, pesquisando, contrariando a fé cega que impunha as religiões tradicionais. É uma luta que hoje nós não percebemos porque temos a liberdade de pensar, temos os mecanismos jurídicos para defender nossos pensamentos, mas coloquemo-nos naquela situação onde existe um mandatário, onde ninguém pode contestar o que formalmente nos é imposto a acreditar, em que os conhecimentos estavam tomando um rumo libertário. A verdadeira liberdade estava como que aberto a porta através da qual ela podia se projetar. Ninguém devia mais morrer porque duvidava ou porque exigia uma comprovação daquilo que o mandatário estabelecia. E Franz Anton Mesmer estava enfrentando esta dificuldade. Mas não vamos somente citá-lo. Vamos citar o início de uma revolução educacional. O seu autor, Johann Henrique Pestalozzi. Todos nós já ouvimos esse nome, porque ainda hoje é um marco na educação de todos nós. Os seus pilares, a sua condição humana de educar, tem transposto todos esses séculos. E não só isso, como disse um certo Jesus de Nazaré, a árvore boa somente dá bons frutos, a árvore má não pode dar bons frutos. Mas das vezes nós escutamos esses ditos, não nos atemos para aprofundarmos na extensão imensurável que eles contêm. O espírita, quando escuta, o espírita, quando é chamado a atenção para um determinado assunto, é como se a gente tivesse abrindo um chiclete e começa a mastigar. Sai aquele primeiro sabor, mas nós continuamos a mastigar. Parece que um automatismo nos leva a raciocinar. E um belo dia, não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas eu tenho várias. Um belo dia eu digo,
é assim. E olhe que elas se sucedem permanentemente. É preciso que cada um busque entender a sua verdade. Não obstante ela ser para todos, mas a cada um o seu tempo. A cada um a sua necessidade. A cada um o seu próprio convencimento. Temos que ter paciência. E um tal do Jesus de Nazaré nos disse: bem-aventurados os humildes, os pobres, os mansos. Tudo isso a gente vai adquirindo de uma maneira prática, de uma maneira consciente, de uma maneira que, quando percebemos, não podemos mais agir de outra forma. Aquilo se impregna em nós e passa a ser o verdadeiro sacerdócio. Eu estava falando sobre Juan Henrique Pestalozzi, mas um outro cidadão francês chamado Auguste Comte e outros nas várias ordens do conhecimento, de repente eles passaram ao comando antirreligioso no sentido da imposição das ideias. Foi uma época valiosa para nós humanos na Terra. Por quê? No comando da França, que lutava pelos princípios da liberdade, da igualdade, da fraternidade. Já ouvimos isso. Liberté, égalité, fraternité. Princípios que, a partir daí, comandariam o progresso da Terra. Surgia Napoleão Bonaparte, que foi sagrado de uma forma especial pelo Papa Pio VII. Uma nova história para a humanidade. Coincidentemente, nascia neste tempo, numa pequenina cidade da França, Lyon, uma criança como outra qualquer, que os pais deram o nome de Hippolyte Léon Denis Arrival. Seus pais eram autoridade, sua mãe, uma mulher que ressaía aos costumes das mulheres da época. Ou seja, de manter-se somente em casa pela imposição dos costumes. O seu pai, um juiz de direito, portanto, uma pessoa respeitável na cidade. E ele foi educado, o menino Hippolyte, dentro de princípios que, embora princípios rígidos, como era costume da época, mas sempre dando margem para que ele pudesse se desenvolver. Rígidos, mas não estagnados. Vamos adiante. A sua mãe, ao invés de colocá-lo, quando ele chegou aos 10 anos, nas escolas tradicionais da França, ela tinha ouvido falar de um tal Juan Henrique Pestalozzi, na Suíça. Um homem que estava revolucionando o estado de educação. Porque na sua escola
de uma maneira ousada. Era permitido a introdução de crianças ricas, pobres, protestantes, católicas, vindas de qualquer país para serem educadas. Imaginemos juntar todos esses conceitos e tirar para cada um o proveito do outro. Não havia a segregação que até bem pouco tempo nós tínhamos aqui na nossa cidade de Salvador. As escolas religiosas ensinavam religião. As outras que não eram, combatiam. As escolas públicas tinham a sua pedagogia. Cada um querendo dar a sua contribuição e formando, vou usar uma palavra atual, guetos que se desenvolviam mais tarde. E nós, ao invés de contribuirmos para o movimento social cada vez mais liberto, cada vez mais grandioso, nos fechávamos em grupos. Só frequentávamos aquele lugar, porque aquele comando nos satisfazia. Já Pestalozzi presumia uma educação livre. Uma educação, vejamos, século XVIII, em que os exercícios físicos eram obrigatórios. Dizendo assim, talvez muitos de nós não chamem a atenção para as consequências disso, mas mostrar-nos como Jesus de Nazaré nos mostrou, de que o Espírito comanda o corpo. Lá vou eu repetir aquela frase: a árvore boa só dá bons frutos. Pestalozzi, além do respeito à crença do outro, além dos exercícios físicos que impunha a todos, impunha também um método novo de respeito às ideias. Não mais congelar o pensamento do outro, mas dar margem para que aquele que pensasse diferente discutisse sua ideia. Século XVIII. E aí, o que é que acontece? A mãe do menino Hippolyte disse que eu vou levar Hippolyte para a Suíça para poder ter este tipo de educação. Porque na França ainda comandava a religião obrigatória. Ainda a liberdade, igualdade e fraternidade não tinha sido um movimento que fosse libertário para todos. E lá se vai o menino Hippolyte, aos 10 anos de idade. Assimilou aquela, é bom que se lembre que o ensino era obrigatório no sentido de ninguém ia para casa. Era o dia inteiro com os professores para que o menino formasse uma estrutura de caráter. E quando dali saísse, como aconteceu com ele, aos 18 anos, tinha que ir embora para executar a sua profissão, ele tivesse uma responsabilidade pessoal. E um fato que estabelece aos biógrafos do menino Hippolyte. Quando ele foi convocado para fazer o serviço militar,
ele teve a coragem de negar-se. Rebeldia, talvez? Não, ele fundamentou que ele foi criado para respeitar a vida, para ampliar a vida, para sustentar a vida, e não para matar o seu próximo. De tal forma ele fundamentou que o exército acatou. Ele não serviu obrigatoriamente a convocação militar. Ele partiu para educar. Já com diploma, ele se torna professor. E eu quero mostrar a vocês como alguém que tem a sua dedicação definida, como alguém que exemplifica aquilo que persegue como seu objetivo. Aos 18 anos, ele funda um colégio. Funda um colégio com os princípios que aprendeu com Pestalozzi, respeitando-os, mas acrescentando algo que estava formigando na sua mente como um passo decisivo para ampliar estes conhecimentos. Nunca omitiu nos seus escritos, nas suas obras, que ele, fazendo parte já da alta cúpula da França, omitiu o nome de Pestalozzi. Pestalozzi foi a sua base, como se uma árvore que não fica restrita ao seu tronco inicial. Quando ela encontra uma terra fértil, ela começa a desgalhar, a afrontar todos aqueles, a proteger todos aqueles que ficam sob a sua fronte. E nesse momento ele conhece uma professora também, que lidava com os objetivos de liberdade, de educar. A palavra-chave para o professor Hippolyte era educar toda criança. Naturalmente que isso foi um meio de ele manter-se. Mas vejam como ele procedia. As crianças que foram matriculadas, que podiam pagar, pagavam. Aquelas que os pais não podiam pagar, também eram matriculadas. O objetivo a que ele se propõe é favorecer o objetivo de quem o busca. E encontrou nesta professora também uma moça que dispunha de uma família rica, mas que tinha este mesmo ideal. Amélie Gabrielle Moudet, a companheira ideal a quem nós hoje formulamos a nossa gratidão de independência, de compreensão para os objetivos que o seu companheiro estabeleceu para a sua vida. Educar. Nesse tempo, aquelas notícias de que lhes falei dos Estados Unidos da América do Norte fervilhavam em França. As mesas girantes. Todos nós já ouvimos falar. Aquelas mesas que andavam, que respondiam às perguntas na presença de alguém, formuladas ali
dizendo os segredos, dando as respostas coerentes. À mesa surgia um novo movimento. E professor Hipólito foi informado disso através de um seu companheiro de objetivo, o senhor Fortier, também o senhor Carlotti, chegaram para ele e disseram: ó, tem uma novidade aí. Nos salões franceses se juntavam aquelas pessoas para perguntar às mesas, às cadeiras que andavam e numa forma já determinada de pancadas, respondiam aos questionamentos particulares dos outros. E ele, de tanta insistência do senhor Carlotti e do senhor Fortier, foi lá também. Ficou impressionado. Como uma cadeira que não tem inteligência. Vamos associar a senhora Fox. Pode responder a um questionamento, muitas vezes secreto, com coerência. Aí tem alguma coisa que precisa ser desvendado. E foi. Voltou para casa, impressionado com aquilo, mas na determinação de acabar com aquele segredo. De tal forma, ele resolveu voltar, dizem os seus biógrafos, 1 ano depois, com suas perguntas, mas não aquelas perguntas que eram feitas de encargo social, particular, nos salões como ele tinha presenciado. Ele chegou com uma pergunta que vai revolucionar toda a história da humanidade na Terra. Perguntar a uma cadeira, a uma mesa: quem é Deus? Ficou esperando a resposta. E a cadeira, a mesa, respondeu que Deus é a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema. Uma pergunta, uma resposta absolutamente filosófica. Por uma cadeira, uma mesa, uma pessoa que escrevia, foram se aperfeiçoando os métodos. E de tal forma, ele foi encadeando as perguntas, se interessando de uma maneira educacional, espiritual, que hoje nós temos, acho que por R$5 lá na nossa entrada, para que seja adquirido por todos. O Livro dos Espíritos. Tem uma série de esclarecimentos que vocês podem, na continuidade de estarem aqui conosco, irem sabendo, descobrindo, analisando, mas sinteticamente nós podemos dizer que durante a sequência das perguntas, então ele é o questionador. E a todas as perguntas, os espíritos respondem. Eu já botei espírito no meio. Até então eu não falei essa palavra. Ele já tem o conhecimento, o esclarecimento, como a senhora Fox teve lá em Hydesville, de que nós não somos, mas estamos de uma maneira visível, material, prontos a uma convivência. Nós somos espíritos. E espírito não é algo mágico, não é algo que eu deva compreender e entender cegamente. O espírito é um ser
nos esclarecem eles, que a essa altura já se denominam a equipe do Espírito Verdade. Um ser que tem uma composição. Todos nós somos iguais. Absolutamente todos. Regidos por leis perfeitas, advindos de um Criador e mantenedor, com a responsabilidade de nos autodirigir. Este é o conceito de espíritos. Hoje nós já sabemos que somos dotados de capacidades que devemos desenvolver. A inteligência, a vontade, a liberdade, a fé, o instinto, a memória, o pensar, o sentir, e cada vez nós vamos descobrindo em nós estas capacidades. A nossa tarefa, queridos irmãos, é exatamente na medida em que vamos nos auto-percebendo, realizar aquilo que Jesus de Nazaré nos convocou a fazê-lo. Fazer aos outros o que queremos que seja feito a nós. E nós vamos aprendendo a nos utilizar dessas potencialidades. Por que chama potencialidade? Porque somos criados simples e ignorantes. Ignorância no sentido de não saber o que fazer com o que somos. E vamos descobrindo para aperfeiçoar cada vez mais. Nós seremos perfeitos. Quando não tem importância, não se conta tempo por um calendário. Teremos todas as oportunidades para nos aperfeiçoar. Porque tem tanta coisa boa que nós fazemos que nos desviam da nossa condição que devamos alcançar. Nós descobrimos tudo isso e muitas coisas más, e a cada vez mais descobertas se fazem na medida em que nos olhamos. Jesus de Nazaré disse certa vez: não julgueis. E nós nos dedicamos somente a julgar os outros. Nós só olhamos para o outro, sobretudo quando o outro nos contraria, ao invés de cuidar de nós, para que nós vivamos em paz. E pronto, o livro, a princípio com menor número do que hoje se contém de perguntas e respostas, mostrando-nos quem somos, onde estamos e para onde vamos. O livro está pronto, segundo os Espíritos dizem ali. Esta é a base. Isto é o alicerce. Tudo o que vocês compreendem ou possam compreender está aí. Mas todo livro exige um autor. E ele se recusa. Hippolyte Léon Denis Arrivaio se recusa a ser o autor daquelas notícias que ele sequer compreende. Ele não as aceitou, nem compreendeu. Ele tinha que se dedicar para realizar este intento. E a equipe do Espírito Verdade faz uma proposta para ele. Use um nome que você já utilizou numa vida passada. Allan Kardec. Surge para o mundo um novo personagem, um novo Cristo, um educador superior
objetivos ao professor que foi prestar dose. Porque ele agora via não somente a educação como uma maneira de progresso material, mas o resultado da educação é o progresso espiritual. E ele aceita, os espíritos deram a ideia, surge um novo autor na história da humanidade. E ele faz a edição do livro. Claro que muitas contestações vão aparecer. Ele se dedica, a partir de que sua companheira Amélie toma conta da sobrevivência, ele se dedica durante 15 anos sem nenhuma interferência a comprovar. A grande sacada do Espiritismo é a comprovação daquilo que estão nos dizendo ou de que nós estamos vendo ou percebendo. Surge o Livro dos Médiuns, que é um manual de comprovação de que todos nós nos intercomunicamos. Eu não estou me comunicando neste momento com vocês tão somente pela palavra audível. Vocês estão acompanhando o meu pensamento. Esta é a verdadeira fórmula em que nós nos comunicamos. Nós somos espíritos. E aí se desenvolve. Poderiam ficar na nova doutrina somente com esses livros. Mas ele se lembra que aquela condição moral que deve acompanhar o conhecimento intelectual já tinha nos sido dado há séculos atrás, há anos, milênios atrás, por um Jesus de Nazaré. Voltamos agora a compreender, não somente a dizer intelectualmente, repetir como as igrejas tradicionais fazem, o que ele dissera e o que ele fizera. Vamos aprender a fazer desta comunicação o lado moral que nos une, que faz com que nós nos respeitemos, faz com que nós olhemos uns aos outros como verdadeiros irmãos que somos, porque temos um Pai, um Criador, que é Deus. E aí vem o terceiro livro da codificação, o Evangelho segundo o Espiritismo. Não mais aquele Evangelho que muitas vezes nos faz, nos conduz para um desvio da verdadeira compreensão. Mas um Evangelho comprovável, como simplesmente nós utilizamos aquele do dia a dia, do momento ao momento, daquele que não se contradiz em época nenhuma. O Evangelho segundo o Espiritismo. O quarto livro, O Céu e o Inferno. O quinto livro, já com os conhecimentos que os cientistas estavam fervilhando, sobretudo a Europa, para trazer o conhecimento que hoje trazemos, indo a outras galáxias, a outros mundos, a outras situações que jamais imaginávamos que pudéssemos ir. Está completa a obra, a doutrina espírita, à disposição de todos. Nesta simplicidade, por esta pessoa simples, que pôde, neste momento, no espaço de uma hora, fazer esta remissão e convocar a vocês
para dar seguimento. Kardec fez o princípio. Como Jesus fez o seu trabalho. Deixou seus apóstolos. Kardec espera que os que o leem, os que o entendem, os que têm os mesmos objetivos de fazer a humanidade feliz, conheça a codificação, para que, iluminados que estejamos, como somos denominados os trabalhadores da última hora. Assim, meus amigos, no espaço que me está reservado, eu trago para vocês a nossa gratidão. Onde ele esteja, no ponto do universo, que aceite o nosso muito obrigado. Essa foi a nossa Glorinha. Eu estava aqui acompanhando, porque nossas palestras são ao vivo pelo Instagram. E algumas pessoas falando aqui. E ela não falou a idade, mas ela tem 89 anos. Ela vai completar 90. Eu quero até saber o dia desse aniversário. Viu? Com esse raciocínio lúcido, que até eu aqui estava me emocionando em ver, né? Em sentir as vibrações e o amor que ela tem pelo nosso irmão Kardec, que nos codificou a doutrina espírita de uma forma que ela fosse puxando o novelo, né? Desde o início, e falando sobre a doutrina do seu início até agora. Gratidão, nossa Glória, e alegria em te ter por perto. Queremos saber. O quê? Quando será os E eu 90? anuncio. Ela vai anunciar, né, Duda? Nós vamos trazer o coral. Não tem Para 90 anos da Glória. Pessoal do Instagram, nossa irmã Glorinha, que mês é? Abril. Em abril, olha! Mas não é esse abril ainda. Ah, é outro. Tenha calma. Nós nos despedimos de vocês nesse momento, é o momento do passe. Gratidão a todos que ficaram conosco até agora. Um beijo no coração, Antônia. Beijo, nosso irmão Alex, estava vendo você na live. Que Jesus nos abençoe. Estamos nos desligando agora do Instagram. Continue nos acompanhando no Instagram, dá o seu like, que é muito importante para casa. E vocês também, viu? Dá o likezinho. Dá o like, eu sou jovem. Precisa do like no Instagram e precisa também no YouTube, nosso canal do YouTube, que é o canal do Centro Fraterno de Caridade. E se quiser me acompanhar pelo Instagram, pode. Iracema Luz também está lá, né? Iracema Luz no Instagram e Centro Fraterno de Caridade. Então é isso. Compartilhou, minha irmã? Vai agora. Próxima reunião. Sábado ou quinta-feira estaremos aqui com mais uma palestra. E agora, nesse momento, nós vamos dar continuidade. Kira, tome aqui seu celular que eu não consigo desbloquear dessa tela. Tá ainda no Instagram. Tenta aí. Tem que fechar. Vai, vou ver depois. Sou eu, é. Não tem celular, não tem nada. Já vi uma coisa dessa. Olha o meu celular.